Você é a Dorothy e eu vou te mostrar como voltar para o Kansas. Chegamos ao 8º episódio dessa 3ª temporada de American Gods e já estamos na reta final, né, gente? Porque faltam apenas 2 semanas. E se você está se perguntando, ué, cadê essa guerra? Calma, segura, porque no livro também é assim, demora e, sério, segura as expectativas aí. Mas também, em compensação, nesse episódio, pra quem estava com saudade da porradaria, teve também. E na minha opinião, esse episódio foi sobre liberdade, sobre escolha, sabe? Tá todo mundo indo pra onde quer ir, pra onde acha que tem que ir. Então, eu gostei bastante desse episódio. E vamos ver como as coisas vão se desenrolar até o season finale. Agora, sem mais delongas, vamos comentar desse episódio que eu achei muito chuchu. Principalmente por causa do nosso primeiro enredo. Salim. Sim, até teve vinheta pro Salim, porque mesmo que ele estivesse ali junto com a Laura e teve momentos ali que eles conversaram, eles teve uma jornada bem diferente da Laura e eu amei. Primeiro a gente tem que falar do flashback, que é quando a gente conhece a Tony e a gente conhece o Tuer Shen. Ele diz que ele é um deus coelho e explica que ele ganhou um tempo depois que ele morreu porque descobriram que ele gostava de outro cara. E eu acho que aqui no Peacock ele fez o mesmo, tá? Ele fez da Tony uma deusa, que ele fez um templo seguro para as pessoas LGBTs. E eu acho que foi isso, tá? Eu amei a Tony. Eu achei que a Tony foi super uma homenagem a Katy Perry, porque ela parece a Katy Perry e o nome do hotel é Peacock. A Katy Perry tem uma música que chama Peacock. Então, mano, eu amei. Quando chega lá na festa, que ela tá num balanço assim, super livre, leve, solta, representando essa coisa de 2 espíritos, que o Tuer Shen fala pra ela lá no começo. Amei. Maravilhosa, Tony. E aí, o Salim, junto com a Laura, chega ali no Peacock, porque é o endereço que os novos deuses deram pra eles. Mas o motivo deles irem pra lá, pelo menos pra Laura, eu deixo pra daqui a pouco, tá? Acontece que eles chegam lá e já aparece o Kai, que ele é o carregador de malas ali, e o Salim já não quer conversar com ele porque tá fugindo dos sentimentos, porque ele ainda tá muito apegado a essa coisa de que o Jin abandonou ele tá todo sem fé, lembra? Ele ainda tá meio nessa vibe. Mas, como nada é por acaso, não é mesmo? A cama do quarto deles quebra, fica lá vibrando sem ele querer. E quem vai fazer a manutenção é o Kai. E o Kai chama ele pra festa que vai ter naquela noite e que ele vai estar super seguro, que ele não precisa ter medo. Ele ainda fica meio assim, mas antes de responder, é lógico que a Chata Moon aparece. Mas o Salim vai pra festa, ele pensa em não entrar, mas a maravilhosa da Tony convence ele a entrar. E aí o Salim, todo gentleman, todo cavalheiro, ele fala assim: será que eu posso te escoltar até a festa? E ele entra naquela festa que, sinceramente, eu também fiquei com muita vontade de ir nessa festa, porque a vibe é muito boa, assim, sabe? Todas as pessoas sendo quem elas querem ser, ficando com quem elas querem ficar, do jeito que elas querem ficar. E aí, obviamente, o Salim encontra o Kai e ele começa a ver aquela festa, ele começa a ficar deslumbrado mesmo, que as pessoas podem ser quem elas querem ser. Ele começa a se libertar ali e se encontrar, ou melhor, se reencontrar. O Salim chega a comentar que quando ele conheceu o Jin, ele não se importou se Deus, né, se Allah ia julgar ele, porque se era amor, Allah não ia julgar. Mas aí o Jin foi embora. Ele achava que era uma espécie de punição de Deus pelo que ele fez. E aí depois que ele
vai pra festa, que ele fica com o Kai, e aí eles estão juntos, e aí ele tenta coisas novas, descobre novas coisas que ele gosta, e passa a noite com o Kai mesmo, ele se ilumina de novo, sabe? Ele lembra de quem ele é, e foi muito maravilhoso. Eu amei de verdade. E, bom, ele é super fofo, né? Ele tem algumas conversas com a Laura que a gente percebe que ele é um chuchuzinho. A Laura até fala daquele jeito torto dela, que ele é ingênuo, mas eu não acho que ele é ingênuo, não. Eu acho que ele é aquela pessoa que vê mesmo o bem em todos os lugares, sabe? E isso não é ruim, né? Ao contrário do que a Laura dá a entender em alguns momentos, né? Que faz dele ser uma pessoa ingênua. Eu não acho. A Laura tenta impor uma realidade pra ele, né? Porque ela sabe que aquele lugar é seguro e que ela não quer que ele saia dali porque, como não deu muito certo os planos dela até aquele momento, ela sabe que se ela não conseguir aquela lança, os novos deuses vão vir atrás do Salim também. E ela quer que ele fique seguro, porque ela gosta dele, né? Ela tem esse afeto de amigo, apesar de ela não saber demonstrar. Sabemos quanto ela é ruim com essa parada de demonstrar sentimentos. Mas aí o Salim faz a decisão dele. É isso que eu tô falando do episódio, sabe? Que é sobre decisões, sobre liberdade, sobre fazer o que se quer fazer. E aí ele toma a decisão dele, que ele não vai ficar ali. Ele vai fazer o que ele quiser da vida dele e pra ela ficar tranquila, porque ele sabe o que ele quer e ele não vai ficar mais se escondendo, aquela conversa que tá tendo desde quando ele tava ali na funerária. O Aibis já falou isso pra ele, mas ele teve que passar por esses momentos, compartilhando desse sentimento com a Laura Moon, né, porque os dois estavam em uma espécie de luto por não estarem mais com as pessoas que eles gostam. E aí, encontrar o Kai e descobrir que existem muito mais pessoas no mundo, que ele pode ser feliz com ou sem ninguém. E também adorei aquele desfecho dele no episódio, dele fazendo as pazes com a Lá. Então, sério, foi maravilhoso esse arco do Salim. Enfim, eu espero que ele continue a aparecer, que ele tenha um arco solo, que ele continue sendo importante até os últimos episódios. Eu acho que ele tem uma importância grande porque ele tá no cartaz de divulgação. Todas as pessoas que estão ali, pelo que a gente pôde ver durante a temporada, foram muito importantes para a temporada, certo? Novos deuses. Chegamos ao momento em que o Technical Boy brilhou neste episódio, porque foi sensacional, né? Porque ele tava ali, achando que tava na mão do World, e pede pra ser consertado. Ele até pede pro World chamar a Bilquis, e o World fala assim: você acha mesmo que uma antiga deusa vai te ajudar? Ela não vai te ajudar. E aí eu fiquei pensando: ué, você já teve essa chance, não foi você que fugiu dela? Se fosse mesmo a solução, você teria fugido? Não entendi. Então, ele ganha aquele capacete tecnológico de novo, que ele tava super com medo daquilo, ele não queria, mas o World disse que era o único modo de ele ser consertado. E, óbvio, mentira do World, porque o World só quer conter ele ali. Ele não quer que o Technical Boy descubra o que é o Artefato 1. Chegando na cabeça do Technical Boy ali, que ele tá preso dentro dele mesmo, ele está com uma camisa de força, porque é o que o Mr. World quer fazer com ele. Quer que ele se sinta impotente, que ele não consiga fazer nada, que ele seja um prisioneiro. E aí aparece a Bilquis vestidinha de Technical Boy. Por que isso acontece? Porque quando ele está culpando a Bilquis pelo que aconteceu com ele, o subconsciente dele tomou a forma física dela. E, gente, eu amei a Bilquis com os trejeitos do Technical Boy. E Etid, parabéns, você arrasou. Você é uma atriz maravilhosa, na moral. Então, o Technical Boy reclama mais uma vez de que por causa da Bilquis ele tá quebrado. E aí, a Bilquis subconsciente, além de informar isso pra ele, que ela não é a Bilquis, ela é o subconsciente dele, ela também diz que ele não tá quebrado, não. Ele, na verdade, tá reprimindo os sentimentos fortes dele. E é por isso que isso acontece. Toda vez que ele reprime um grande sentimento, ele tilta. E informa pra ele que ele tem que se deixar sentir aquilo, que é importante pra ele, que ele vai conseguir descobrir mais coisas com aquilo. Então o Technical Boy diz: não, mas o chefe
não quer que eu faça isso. E a subconsciente diz pra ele: você sabe que o World não é o chefe, né? Até porque você tá bravo aí porque não quer mais ser controlado por ele. Então, acha a droga do artefato 1. E o Technical Boy tá todo reclamando, né? Todo falando: ai, mas como é que eu vou sair dessa focinheira eletrônica que colocaram em mim? É impossível. E aí, a subconsciente diz pra ele o que você já deve ter ouvido da sua mãe: é tudo eu nessa casa? Tudo eu que tenho que resolver pra você, menino? Para com isso! E vai desatando a camisa de força dele pra ele conseguir mexer ali no painel daquela focinheira eletrônica. Provavelmente teremos Technical Boy livre no próximo episódio, indo atrás do artefato número 1. Espero que ele encontre pra gente ter uma reviravolta muito louca nessa história. Laura Moon. Chegamos ao enredo dela, que, por incrível que pareça, eu gostei, sim senhor, mesmo ela sendo chata, irritante, como sempre. Acontece que eles foram pro Peacock atrás de um tal de Liam Doyle, e é aqui que a gente descobre porque o Iwan Rayhan, o ator que fez o Ramsay Bolton lá em Game of Thrones, estava aqui em American Gods. A gente descobre neste episódio que ele é o Liam Doyle e que ele é um Leprechaun da Paz. E por que Leprechaun da Paz? Porque quando ele descobre quem é a Laura Moon, do porquê que ela tá atrás dele, ele conta pra ela que viu o obituário dela porque o trabalho de matar ela primeiro foi oferecido pra ele antes do Matt Sweeney. E ele recusou. E que quando ele recusou esse trabalho, o Lorde dos Canalhas, conhecido como Odin, entre outros nomes, tirou os poderes dele. Ele não é mais um Leprechaun, ou melhor, ele é um Leprechaun sem poderes, porque o Odin destruiu a moeda dele da sorte, e vocês sabem, né, pela história do Matt Sweeney, que sem moeda da sorte, sem poderes. Tanto é que o Matt Sweeney só consegue viajar, né, de um lugar pro outro pelo tesouro dele, porque ele tava com a Laura, tá? A moeda tava com o Matt Sweeney porque ele estava com a Laura, né? Por isso que ele consegue fazer aquela viagem. Mas enfim, à primeira vista, o Liam também recusa o pedido da Laura pelo mesmo motivo que ele recusou o pedido do Odin. Ele não tá afim de cair em briga. Ele é bem diferente, né, do Matt Sweeney, que adorava uma boa briga de bar. Até porque, mesmo ele ganhando os poderes dele de volta com a moeda do Matt Sweeney, entrar no tesouro de outro Leprechaun é contra o código de Hibernian. E roubar uma arma do tesouro de outro Leprechaun era ainda mais grave, segundo esse código aí, que deve ser o código dos Leprechauns, certo? Então, ele não queria confusão, ele não queria que desse ruim pro lado dele, e aí ele recusa. Então a Laura fala pro Liam que ele tirou conclusões precipitadas sobre ela. E não, você não tirou, Liam. Suas intuições estavam muito certas. Mas com a lábia dela, ela conseguiu convencer o Liam de que ela estava sendo mal interpretada, que não era pra violência que ela queria aquela arma, ela precisava muito daquilo. E então o Liam fala: beleza. Só que ela tenta fazer com que ele leve ela pro tesouro. E ele fala: nem ferrando. Ou eu vou sozinho, ou eu não vou. Então a Laura vai conversar com o Salim. O Salim diz que tem a impressão de que ele é uma boa pessoa, de que ele tá falando a verdade, e que o único modo de talvez ela conseguir é dando esse voto de confiança pra ele. Então ela dá o voto de confiança pro Liam, dá a moeda pra ele e diz que se ele não voltar em alguns segundos, ela sabe que ele tá tapeando ela, porque como ela já viajou com o Matt Sweeney, ela sabe que é muito rápido. Então o Liam some e ela fica ali esperando. Aparentemente ela ficou a noite inteira esperando, porque deu tempo do Salim ir pra festa, do Salim voltar pro quarto, acordar de manhã, e é lógico que ela quebrar o clima dos dois quando o Kai
e os Salins estão se despedindo ali depois daquela noite maravilhosa. Aí tem aquela conversa que eu já mencionei pra vocês. O Salin, muito fofo, pede desculpas pra ela porque foi ele que disse pra ela confiar no Liam, e ela diz que não, que a culpa é dela porque o Salin é muito ingênuo e sempre vê o bem em tudo, inclusive nela. Sim, você está certa. Até em você, que não tem muitas qualidades, ele consegue ver o bem em você. E isso é incrível da parte do Salim, porque eu queria ser mais que nem ele. Principalmente no seu caso, porque me ajudaria mais a conseguir assistir essa série e ver a sua cara. Mas enfim, aí ela percebe que o Salim já não tá mais com o suéter deles, que era do Jin. Lembra? Eles tiveram essa conversa antes. Antes de ela ceder a moeda pro Liam, eles tiveram essa conversa de que pra que ela precisa dessa moeda? Pra que ela precisa ficar carregando as cinzas do Mad Sweeney pra lá e pra cá? Já era, já passou, ela tem que desapegar. E aí ela rebate, falou o cara que não consegue se desapegar do suéter. Tipo, o sujo falando do mal lavado. É aquela velha história, né? De que nós somos bons em dar conselhos pros outros, mas não somos muito bons em escutar os nossos próprios conselhos. E aí, neste momento dessa conversa ali, né, depois do Liam ter sumido, a Laura percebe que o Salim não está mais com o suéter. Nem aquela conversa que eu falei de que ele superou, sabe? Então, como ela já estava toda ferrada, que ela já tinha certeza que os novos deuses iam vir atrás dela e do Salim, porque ela não conseguiu a maldita lança do Odin, ela resolveu se desapegar, né? Então ela tem uma conversa super fofa ali, daquele jeito torto da Laura Moon com o Mad Sweeney, com as cinzas dele. Ela diz que acha que eles se davam muito bem porque do mesmo jeito que as coisas acontecem do jeito ruim por conta dela, com ele também era a mesma coisa. E então, quando ela já estava indo embora, achando que a vida dela acabou. E bem que podia acabar mesmo, mas aí, né, ia ser todo esse enredo de ir atrás da lança para chongas nenhuma. E a gente sabia que o Liam parecia ser bem honesto, que ele estava falando de coração, que ele tendo a sorte dele de volta, né, ele tendo os poderes dele de volta, ele traria a lança pra ela. Ele aparece e ela fala, nossa, eu achei que você não ia voltar mais. E o Liam responde, eu também achei. Foi muito difícil achar essa lança, além do que ele colocou um pucá de 3 metros de altura lá. Que cara doido! E aqui vai o momento explicação, certo? O que é um pucá? Um pucá é uma criatura do folclore irlandês que adora pregar uma peça nos viajantes. E ele é tão travesso, mas tão travesso, que ele perde os limites. Muitas vezes as pessoas acabam morrendo por causa desse gosto que ele tem por atormentar as pessoas. E aí, pesquisando sobre ele me lembra um pouco a ideia de bicho-papão lá de Harry Potter, porque ele muda de forma. Em alguns lugares ele está descrito como um duende pequeno e preto, em outros como um coelho, em outros como um cavalo e até mesmo como um corpo de fumaça. Então ele deve se adaptar ali ao que mais atrapalha a pessoa, ao que deixa ela mais desnorteada. E então a gente percebe como que o Liam estava lascado, porque ele diz que esse pucá tinha 3 metros de altura e pra piorar ele estava faminto. Então imagina, se por diversão ele já mata as pessoas, imagina com fome. Então foi realmente incrível que o Liam tenha conseguido sair do tesouro do Mad Sweeney. Shadow Moon poderia ser Antigos Deuses também, porque ele tá no meio de uma rivalidade entre deuses nesse episódio, mas como ele é o nosso protagonista, onde ele está, o enredo dele, certo? Então é isso. A gente descobre que o Tyr estava a fim de matar o Shadow Moon para atingir o Odin. Aí no momento drogas do Shadow Moon, a gente tem a mesma visão do episódio passado, daquela nevasca, pessoas ao redor e um cavaleiro. E aí a gente descobre que aquele cavaleiro é o Odin, indo salvar ele e tudo mais. Chegando na Toca do Lobo, a gente tem o discurso de vilão da Disney, do Tyr. A gente descobre que essa coisa de matar os seguidores do Odin foi ele o tempo todo. Eu só fiquei na dúvida se ele manipulou o Jonah pra isso, ou ele tava fazendo isso e fez o Jonah ir contra ele pro Odin achar até o final que o Tyr estava do lado dele. Deu pra entender a minha dúvida? Não sei.
Escreve aí nos comentários se você entendeu o que eu disse. Prosseguindo com o discurso de vilão da Disney, o Tyr diz que ele é o deus da justiça, que estava mais parecendo pra mim deus da vingança. Mas tudo bem, as pessoas tendem a confundir isso, não é mesmo? Quem está se vingando acha que está fazendo justiça, então achei até coerente. Ele ia fazer uma águia de sangue no Shadow Moon, que é uma tortura que os nórdicos faziam. Que eles abriam por trás a pessoa e tiravam as costelas e parecia uma asa de águia, e aí a pessoa ficava ali sangrando até morrer. E enquanto ele vai preparando ali o lugar pra torturar o Shadow Moon, ele conta a triste história dele, de como ele perdeu a mão e como ele foi desvalorizado pelo Odin depois disso, mesmo tendo sido a salvação de todos, e que o Odin nunca pagou por ter humilhado ele até agora. Sério, muito vilão da Disney. E aí o Odin chega já esculhambando o Tyr. O Tyr tenta dizer que a honestidade dele é um ponto forte, e o Odin, como ele é muito trapaceiro, não é mesmo? Diz que ser tão honesto é uma fraqueza, na verdade. E então, como o Tyr é muito honesto, ele diz que a vida dele, a vida do Odin, era do Tyr, que por isso ele poderia libertar o Shadow Moon. O Odin e o Tyr têm aquela conversa de que o Odin até ficou surpreso com a armação que ele fez ali, que ele estava financiando a guerra dele enquanto atrapalhava, né? Que ele ficou bem surpreso com a capacidade dele de fazer aquilo. E o Tyr diz que também ficou surpreso porque ele nunca imaginou que o Odin fosse trocar a própria vida pela vida do filho. E Odin, sendo nosso querido velho trambiqueiro, diz pra ele: peraí, amigo, não foi isso que eu disse. Eu nunca disse que faria isso. Vamos resolver essa treta à moda antiga. Aí chega o momento que todo mundo tava esperando, um momento de porradaria, dois deuses se enfrentando. E aí o Shadow faz a melhor coisa que você pode fazer quando um vilão está ali todo enfurecido, achando que ganhou. Ele cria uma distração. Então o Tyr, antes de cuidar do Odin, resolve cuidar do Shadow Moon. E é neste momento, obviamente, que ele perde, porque ele para fazer mais um discurso de como ele é sensacional e de como o Shadow Moon não tem chance nenhuma contra ele quando o Odin atravessa a espada no cara. Porque vilão é assim, né? Eles param pra fazer discurso e esquecem do mundo. E é neste momento que o Tyr morre. Cara, fiquei bem decepcionada com o Tyr, na moral, porque eu achei que ele fosse um cara legal. Alguns episódios atrás, eu estava defendendo este bro. E então, para nossa surpresa e surpresa do Shadow Moon, o Odin diz que, já que ele sempre sonhou em ter uma vida normal, agora ele pode ter. Que a obrigação que o Shadow tinha com ele já acabou. E que ele está muito orgulhoso do homem que o filho se tornou. Enquanto isso, ele vai escrevendo umas runas no chão e, antes de sumir, só fala pra ele lembrar de sumir com o carro. E cabum, some, pra variar, né? E o Shadow já fica louco da vida, vira e fala assim: ah, vão se ferrar todos vocês. Inclusive manda a Zoraya se ferrar, né? Porque ele olha pra lua e sabe que ela tá vendo. Então ele tá meio assim, tipo, ah, mano, por que esses deuses sempre fazem isso? Eles arrumam uma baita de uma confusão e depois somem como se tivesse tudo bem. E reforçando a ideia de que esse episódio é sobre escolhas, é sobre liberdade, é poder fazer o que você acha que tem que fazer, o Shadow tava indo voltar pra Lakeside quando ele tem mais uma visão ali, né, no cartaz da Flórida. Então ele decide ir pra Flórida atrás do filho da Margaret. Então é isso, pessoal. Esse foi o 8º episódio da 3ª temporada. Eu gostei bastante, eu tô bem animada pros últimos 2. Não sei como eles vão deixar esse gancho pra próxima temporada, porque eu acho que não dá tempo de resolver tudo que eles têm pra resolver em 2 episódios e ainda ter a guerra. Então, se você tá esperando que vá acontecer a guerra até o final da temporada, segura a emoção, porque eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que vai ficar mais pra frente, vai ficar pra próxima temporada. E eu espero que fique só pra próxima temporada mesmo. Senão,
eu não acho que as pessoas vão querer acompanhar. Até porque muita gente já ficou de bode nessa temporada. Então, vamos ver aí como o episódio 9 e o episódio 10 vão se desenrolar e como eles vão fazer pra prender a nossa atenção por mais um ano, né? Porque a gente vai ter que esperar mais um ano. Ou até mais, dependendo de como vai rolar, né? Essa pandemia, né? Que tá bem difícil aí. Espero que eles consigam fazer um final bom. Mas sobre isso a gente conversa nos próximos episódios, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar aquele joinha pro YouTube e recomendar para mais pessoas, me deixar suas teorias aqui na caixinha de comentários e compartilhar com aqueles seus amigos que também gostam de American Gods. Eu acho que eu te vejo na próxima quarta-feira. Um beijo e até!